O futuro de Thiago Almada está definido. A decisão do jogador está tomada, caso ele saia do Atlético de Madrid. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre John Arias. Vamos falar sobre John Arias porque a informação que também ganhou força durante a madrugada é que o Palmeiras recebeu o sinal verde para formalizar uma proposta ao Wolverhampton por John Arias. O que acontece é o seguinte: tava ali Flamengo e Palmeiras, quem vai no John Arias, o Fluminense correndo por fora. E a informação que saiu durante já ali o início da madrugada é que o John Arias disse sim e deu sinal verde à possibilidade de voltar para o futebol brasileiro. E o Palmeiras agora é quem saiu na frente, né, e deve avançar aí com o Wolverhampton para repatriar para o futebol brasileiro o colombiano que fez muito sucesso e ganhou títulos, né, com a camisa do Fluminense. Não sei se o Flamengo vai querer atravessar essa negociação, não sei se o Flamengo vai querer tentar dar um balão no Palmeiras e fazer uma proposta para o John Arias e tentar tirar ele da possibilidade de reforçar um rival, ou se o Flamengo não vai se movimentar e vai deixar correr. Eu queria saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, você tentaria dar um balão no Palmeiras, já que o John Arias deixou claro a real possibilidade de voltar para o futebol brasileiro? Se você fosse o Flamengo, tentaria ou não dar um balão no Palmeiras? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando que o seu comentário é importante demais para nós. A informação aí é que o John Arias já deu o sinal verde para voltar para o futebol brasileiro e com isso o Palmeiras saiu na frente. Uma outra situação que eu quero falar com vocês, falar sobre Lucas Paquetá, porque além de negar, né, a proposta do Tottenham, do Chelsea e do Aston Villa, o Paquetá também rejeitou uma possibilidade de ir para a Arábia ganhar ali um caminhão de dinheiro. A decisão do Paquetá é a seguinte: ele quer sair do West Ham, mas não quer sair do West Ham para qualquer outro clube da Inglaterra ou para qualquer outro clube do mundo. Ele quer sair do West Ham para vir para o Flamengo. O Paquetá, o Paquetá entende que neste momento que ele precisa para a carreira dele, é isso, que ele precisa para a carreira dele é voltar para casa, é voltar para um lugar onde ele vai ter o calor do torcedor rubro-negro, onde ele vai ter uma torcida que é apaixonada e que gosta dele e que vai apoiar ele para que o futebol dele cresça cada vez mais. Então, a ideia do Paquetá em sair do West Ham não é sair do West Ham, é sair do West Ham, porém, para vir para o Flamengo, porque tinha diversas outras possibilidades. Ele rejeitou todas as possibilidades para fechar com o Flamengo, para vir para o Flamengo. A ideia dele é justamente essa. Só para eu deixar isso muito claro para todos vocês aqui, você poder entender também, né, qual é a real situação da negociação. Tem uma reunião marcada para que esse negócio se desenvolva e feche de vez. Tomara que dê certo, né? O West Ham já começa a pensar em flexibilizar a pedida, até porque o Paquetá não treinou na segunda, não treinou na terça, pediu para não jogar no sábado. Então, assim, o West Ham já começa a ficar pressionado também para poder aceitar a proposta do Mengão. Uma outra situação que eu quero falar é sobre Thiago Almada. Isso porque, gente, assim, a informação é que o argentino que está no Atlético de Madrid, jogou titular essa semana, o técnico Simeone, apesar de não usar muito ele, usa ele, se não me engano, de 26 jogos, ele atuou em 15, 5 como titular. Não usa muito, mas usa. E aí, o que acontece é o seguinte: se for para sair do Atlético de Madrid, a informação que eu tenho é que a preferência do Thiago Almada é sair para algum time da Europa, é continuar jogando na Europa. Óbvio que futebol não é uma ciência exata, não é uma coisa que hoje é isso aqui e amanhã e depois vai ser isso. Mas hoje a informação é, se for para sair do Atlético de Madrid, a ideia, a prioridade número 1 do Thiago Almada é permanecer no futebol europeu, é continuar na Europa. Beleza, chegou a proposta ali, por exemplo, do Flamengo e do Benfica, que está interessado nele. Se as propostas forem mais ou menos parecidas, ele vai optar em ir para o Benfica.
ele vai optar em permanecer no futebol europeu. Para que você possa entender, a preferência dele neste momento é permanecer na Europa. Agora vai depender do ímpeto do Flamengo, da vontade do Flamengo em contratar o jogador e da vontade também do jogador em querer retornar ao futebol brasileiro, em querer voltar a jogar aqui na América do Sul. Vamos aguardar para ver também como é que vai ficar a situação do Thiago Almada. Eu acho que a contratação do Paquetá, ela tira um pouco o ímpeto do Flamengo ir no Almada, ela tira um pouco essa vontade do Flamengo de ir no Almada. Eu acredito também que essa vontade do Flamengo em contratar o Paquetá passa muito por essa preferência do Almada em não sair da Europa, em permanecer na Europa. Como eu falo sempre, pesa sempre muito a vontade do jogador. O desejo do jogador, ele sempre pesa mais, né? Ele sempre é mais... numa negociação é a coisa mais importante que tem. Gente, eu vou ficando por aqui. Queria pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, isso é muito importante para nós. Se você não é inscrito, se inscreve, acione o sino, deixa o like e muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto. É nóis. Valeu! O Flamengo avançou nas tratativas para a contratação do atacante colombiano João Arias, atualmente vinculado ao Fluminense, em uma negociação que ganhou força nos últimos dias e movimentou os bastidores do futebol brasileiro. A diretoria rubro-negra abriu conversas formais com o staff do jogador e com o Clube das Laranjeiras para entender as condições de um possível acordo, envolvendo valores, forma de pagamento e garantias contratuais. João Arias, de 27 anos, é visto internamente como um reforço estratégico para o setor ofensivo, pela versatilidade para atuar pelos lados do campo, intensidade na marcação e regularidade em decisões. O Flamengo entende que a operação é complexa por se tratar de um rival direto, mas considera o cenário viável diante do interesse do atleta em disputar títulos de maior projeção continental e ampliar sua visibilidade internacional. Do lado do Fluminense, a postura tem sido cautelosa, sem confirmação de venda, mantendo a linha de só avançar caso os números atendam às exigências financeiras do clube. Pessoas próximas à negociação afirmam que ainda não há contrato assinado, mas existe um canal aberto e ativo entre as partes, com reuniões frequentes e troca de documentos preliminares. João Arias segue treinando normalmente enquanto aguarda a definição, ciente de que qualquer desfecho dependerá do acordo entre os clubes. O Flamengo trabalha para concluir a negociação dentro da janela, respeitando o planejamento financeiro e a legislação esportiva, enquanto o mercado acompanha com atenção um possível desfecho que pode se tornar um dos movimentos mais impactantes da temporada, mantendo o cenário em aberto até a decisão final. Internamente, o Flamengo avalia João Arias como uma peça capaz de elevar o nível competitivo do elenco, especialmente pela experiência acumulada em competições nacionais e internacionais, além do histórico de desempenho consistente nos últimos anos. O nome do colombiano aparece bem avaliado pelo departamento de futebol e pela comissão técnica, que enxerga no atleta um jogador pronto para impacto imediato, sem necessidade de longo período de adaptação. A possível chegada também está alinhada à estratégia do clube de reforçar o elenco com atletas já ambientados ao futebol brasileiro, reduzindo riscos esportivos. Fontes ligadas à negociação indicam que o Flamengo estuda modelos alternativos para viabilizar o acordo, como parcelamento, bônus por metas e até inclusão de jogadores, sempre dentro dos parâmetros exigidos pelo Fluminense para liberar um de seus principais nomes. Enquanto as conversas avançam nos bastidores, o futuro de João Arias segue sendo tratado com discrição oficial por todas as partes envolvidas. O Fluminense mantém o foco na temporada e evita alimentar especulações publicamente, ao passo que o Flamengo trabalha em silêncio para evitar ruídos que possam atrapalhar o processo. O desfecho da negociação deve ocorrer apenas após a definição de todos os detalhes jurídicos e financeiros, respeitando prazos da janela de transferências. Até lá, o cenário permanece em aberto, com expectativa crescente no mercado e entre torcedores, já que uma eventual transferência de Arias para o Flamengo representaria uma das movimentações mais relevantes do futebol brasileiro no período, com impacto direto dentro e fora de campo.